Meus amados irmãos e irmãs, nesta manhã de domingo nos reunimos nesta igreja para buscar aquela realidade que é definitiva, aquela realidade que não irá passar, que é a presença de Deus. Neste domingo nós queremos consagrar a nossa vida, consagrar as nossas necessidades diante daquele que nunca irá nos decepcionar. Já dizia o saudoso Padre Léo que a pior fome que existe é a fome de Deus, aonde a pessoa não busca a Deus em primeiro lugar, mas busca aquilo que é passageiro. Já dizia a querida Santa Teresa de Ávila, no ocaso da vida tudo passa, só Deus basta, só Deus fica. Estar na igreja hoje, nesta manhã, e também aqueles que nos acompanham, é para nós um motivo de reacender em nós a nossa fé, a nossa esperança, na certeza de que nós buscamos nesta igreja o pão da vida, o pão que é o próprio corpo e sangue de Jesus. Na primeira leitura tirada do profeta Jeremias, nós temos aí um homem no ano 587 a.C., que está diante de um povo que está fora da sua terra. Não sei se você já teve a oportunidade de viajar e ficar um bom tempo fora da sua casa. Não é sua casa. Você ali não se sente bem, por mais que você tenha uma acolhida, que seja a casa da sua família, mas não é a sua casa. Se ali não tem a sua liberdade. E, no entanto, esse profeta Isaías, ele vai diante de um povo que foi afastado da sua casa por causa de uma guerra. Eis que os gregos entraram na cidade de Jerusalém e levaram todos para a Babilônia. E ali esse povo está sem esperança, esse povo está sem alegria, e vem um profeta dizer: não temam, eis que está preparado para vós um banquete. Eis que está preparado para vós um lugar muito melhor que esse local. Aí para nós, hoje, no nosso dia a dia, nós somos convidados a nos perguntar: somos também um profeta que anuncia esta alegria? De ir à igreja para buscar aquela realidade que não passa. Peguemos aí a nossa primeira leitura, no nosso versículo, para podermos bem compreender essa realidade do profeta. Primeira leitura, versículo 3. Inclinai vosso ouvido, todos juntos, compadre. Inclinai vosso ouvido. E vinde a mim, ouvi tereis vida, farei convosco uma terra, mandarei fielmente as graças conhecidas a Davi. Aí está a proposta do nosso profeta, de ir a Deus, porque Ele manterá firme a sua promessa. Mas isso necessita de intimidade, isso necessita de esperança, de confiar na palavra de Deus. Imaginemos que você está longe da sua casa e chega um homem, em nome de Deus, dizendo: alegrai-vos, vinde até mim, você vai receber as promessas de Deus. Mas às vezes você está sofrendo, às vezes você está passando por momentos de dificuldade, e o que Deus quer suscitar hoje, nesta manhã, é a nossa confiança no seu poder, porque Deus tudo pode, mediante a nossa fé. Aí entendemos o evangelho de hoje, o evangelho que é muito conhecido por nós, a multiplicação dos pães, o milagre do amor de Deus pela humanidade. Nós temos ali, no início do evangelho, Jesus que se afasta para o deserto, mas ele se afasta por um motivo. Ele soube que João Batista foi morto. João Batista morreu porque denunciou o pecado do rei. Foi um homem fiel à palavra de Deus. Não condenou a pessoa, condenou o seu pecado. E, no entanto, ele morre. Morre por ser fiel à palavra de Deus. E, no entanto, Jesus Cristo vai para o deserto. Por que vai para o deserto? Porque o deserto é o local de intimidade com Deus, local onde Deus fala à humanidade. Lembrando que em Moisés também tirou o povo da escravidão e levou para a terra prometida.
Esta passagem também é para nós. Precisamos também sair do ambiente de morte. Padre, qual é o ambiente de morte? Quando às vezes a gente fica murmurando contra as pessoas, quando às vezes falamos certos palavrões, quando aquele grupinho se reúne para falar mal de alguém, eu preciso, como Jesus, sair daquele ambiente de morte, para receber a sua palavra, receber a sua esperança. E ali naquele momento, e interessante, aquelas pessoas, ao saberem que Jesus estava indo para o deserto, elas foram. E quando elas chegam diante de Jesus, o evangelho é bem claro. Jesus sentiu compaixão e curou a todos. Um detalhe para nós é que as pessoas não foram a Jesus por causa do milagre. As pessoas foram por causa de Jesus, por causa dele. Procuraram o Jesus depois do seu milagre. Será que também na minha caminhada cristã eu estou buscando Jesus ou somente os milagres? Aí tem uma diferença, Jesus dos milagres ou os milagres de Jesus que eu procuro? Nós nos reunimos aqui nesta manhã por causa de Jesus Cristo, porque quem a Deus se confia, nada vai lhe faltar. Vamos repetir? Quem a Deus se confia, nada vai faltar. Essa é uma palavra de fé. Uma palavra que nesta manhã nos diz, podemos passar dificuldades, mas não vai nos faltar o necessário. Porque nós estamos procurando em primeiro lugar o reino de Deus. E o resto nos será dado por acréscimo. No entanto, aquelas pessoas foram com suas dificuldades, com as suas limitações, e Deus olha pela nossa situação. Deus olha para a nossa realidade. Por isso Jesus sente compaixão. Uma outra pergunta desse evangelho para mim como padre, para você como cristão. Quando você vê alguém sofrendo dentro da sua casa, você sente compaixão dele ou dela? Quando você vê às vezes uma pessoa na rua, na sua necessidade material que seja, você tem compaixão no sentido de olhar com misericórdia? Nós estamos aí acompanhando os cristãos que estão sendo perseguidos lá na região de Mossul, onde os muçulmanos entraram e destruíram igrejas, mataram cristãos crucificados diante da intolerância religiosa. Será que o meu coração também chora com estes nossos irmãos? Ou será que é uma realidade muito distante? Quando nós sabemos daquela situação entre a faixa de Gaza, isso também me traz uma compaixão, no sentido de que esses também são irmãos que estão perdendo a sua vida por causa da violência, por causa da intolerância. A palavra do Cristo hoje, nesta parte do Evangelho, é suscitar em nós a nossa humanidade, a nossa sensibilidade, porque hoje a nossa sociedade trata tudo de forma muito superficial, trata tudo de uma forma muito vulgar. E, no entanto, Cristo traz a nós essa palavra: precisamos ter compaixão. Precisamos ter misericórdia. E, no entanto, os discípulos, ao verem aquela grande multidão indo no encontro de Jesus, chega para ele num determinado momento e diz assim: Senhor, tem alguma coisa errada aqui, é muita gente, a gente está num deserto, como é que a gente vai alimentar esse povo todo? Manda embora porque a gente não tem o que fazer. E Jesus, de forma bem clara, diz: dai-lhe vós mesmos de comer. Imaginemos nós diante dessa frase. O que nós iríamos dizer hoje? Vamos supor que aqui em Itaguaí hoje está tudo fechado, lá na sua casa hoje não tem nada para almoçar, e chega o padre e fala assim: aí, dai-lhe vós mesmos de comer. Palavra que deve suscitar em nós a fé. Aqueles homens queriam se eximir da responsabilidade, porque afinal de contas são pessoas que vão sentir fome, vão sentir sede. E, no entanto, Jesus suscita neles o desejo de colaborar com Cristo. E o que ele pede? Dai o que você tem.